Ok, as pessoas estão ainda chegando, mas vamos começar aos poucos. Um Buda no Dharma, na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio ao teu despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades liberadoras, possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. Bem, boa noite a todos. É muito bom ver que vocês têm interesse no Dharma, de praticar, de se abrir para essa verdadeira realidade. Bem, aqui tá, tá tudo meio igual, né? Como eu falei antes, aqui tem como andar um pouco mais na rua, mas tem um certo cansaço das pessoas, da situação. E hoje está muito quente, né? À noite vai ter tempestade, está um pouco abafado, uma pressão. Mas fora disso, eu e a minha família, nós estamos bem. A gente está em casa, né? Às vezes dando uma volta e trabalhando pelo computador. Bom, faz já um bom tempo quando o Karmapa ele apareceu as primeiras vezes e ele começou a encontrar os alunos primeiras vezes viajando. Ele fugiu do Tibete, ficou na Índia e de repente ele viajou na Europa, em outros lugares. E em vários lugares agradeceu, ele agradeceu as pessoas para praticar. E eu acho é muito importante que nós tomamos consciência que a nossa prática é muito importante. Nós não podemos esquecer isso, que a nossa prática e aquela prática eles estão falando, não assim que nós somos só iniciantes, que isso não vale. E falando no Karmapa, ele é a pessoa mais importante na linhagem. Eles perguntaram ele aonde seria a sede principal dele. E ele falou, olha, a sede principal ou ela é em todos os lugares ou em lugar nenhum. Então ele falou nessa época novamente que os centros são os núcleos da atividade dele. Então ele novamente ele agradeceu cada um de nós, né, cada um que pratica, para a prática. Ele falou que ele não poderia realmente ajudar os seres se nós não estamos praticando. Então, eu acredito que isso é muito importante quando nós vamos tocar em assuntos difíceis, né? Faz agora um bom momento, falamos bastante em emoção, em liberação, em ter coragem de enfrentar as emoções. Mas eu quero dizer, a sua prática, a nossa prática é potente. Ela vai nos levar à liberação. O mais nós acreditamos nas palavras do Karmapa e dos mestres, que eles acreditaram em nós, nós podemos começar também a acreditar em nós mesmos, é a nossa prática. Outros exemplos também do meu mestre Gendon Rinpoche foi muito parecido quando nós chegamos lá, jovem, assim, com pouco dinheiro, a comida estava muito ruim, é muito trabalho fazer.
fazer um templo, trabalhando assim, fazendo muros, carvando na lama. A nossa roupa toda estava rasgada e a gente pareceu realmente uma banda de selvagens vivendo assim. E às vezes chegaram lá pessoas falando para Genro Rinpoche se ele está sério, se ele realmente vai trabalhar com esse tipo de pessoa. Se ele não poderia achar um público mais adequado, mais educado. E ele estava rindo, ele falou, não, são essas pessoas aí, eles vão ensinar vocês depois. Então, ele acolheu todo mundo, né? E tinha engenheiro, tinha pedreiro, pessoas que trabalhavam na cozinha, mulheres, homens, professores, pessoas que já moraram na rua, pessoas que já foram traficantes. Ele acolhia todo mundo. E uma coisa mudou nas pessoas. E nessa maneira também para nós vai mudar. Nós não podemos esquecer que os mestres, eles confiam em nós. Eles confiam no Dharma. E eles confiam na nossa capacidade de entender, de ter a coragem de transformar o nosso apego, abrir o nosso coração e entender a nossa verdadeira natureza. Esse direcionamento, essa confiança é essencial para a prática. Então, a primeira coisa mais importante que cada um de vocês, cada um de nós, vai precisar se lembrar por que ele está praticando, por que ela está praticando. E pensando em por que praticar, nós com uma formação ocidental, uma formação com muita informação. Se vocês comparam com o mundo da época do Buda ou do Tibete, provavelmente a quantidade de informação que nós precisamos reter e processar, quem sabe é 100 vezes mais. Em palavras, em números, em trequinhos, em ordens, em papéis. Agora eu estou precisando resolver coisas de papéis de novo, coisas burocráticas. A quantidade das coisas é enorme. E quando nós vamos nos perguntar o que nós queremos verdadeiramente, nós precisamos identificar que a maioria das coisas que vem primeiramente na nossa consciência são objetos. São objetos ou foram desejos que foram implantados em nós muito tempo atrás. Talvez em outras vidas, ou talvez a gente adotou objetivos da sociedade, objetivos limitados. Nós precisamos ter a coragem de acolher essas tendências, de se apegar, de se adequar a isso por causa de medo de existir, de não ter dinheiro, de se perder nesse mundo tão complexo, ou de ser rejeitado nesse mundo onde a demanda de uma pessoa é muito alto, o que ela tem que representar fisicamente, as coisas que ela precisa gerenciar, a carreira, os diplomas ela tem que fazer. Então não tenha medo disso, porque quando você tem a coragem de olhar para isso, agora neste momento, essas são ideias que vêm e passam. O estresse você vai sentir no seu corpo, o cérebro que quase dói, não se assusta com isso. Essas são coisas que vão e passam. E quando você deixa essa primeira onda de objetivos, de ideias, de propostas, quando você deixa essas ambições ir, você vai ver que mais dentro de você tem uma outra saudade, tem um outro desejo, tem uma tendência mais benéfica, mais curadora. E de fazer a diferença entre o que realmente alimenta nós de coração, quer dizer,
e as coisas que trazem mais limitação, é simplesmente o que você quer verdadeiramente é um processo, e algo que você vai vivenciando, algo que se expressa através do seu corpo, que você vai sentir nos músculos, que você vai sentir na sua energia, que descansa a sua cabeça, que traz uma clareza atrás dos seus olhos, algo que esquenta a barriga, que traz um alinhamento, que traz uma presença nesse momento. E assim você vai fazer a diferença. Quando vem objetos, características, medidas, deixa isso passar. Agora, isso não é a questão. Não assim que essas coisas mundanas não são importantes. Claro, formações, dinheiro, lidar com burocracia, com computadores, desinformar sobre o avanço na técnica ou coisas da saúde, são importantes. Mas, quando não tem algo que nós sente, que nós prende meu do nosso coração, essas coisas vão ser ocos e vão trazer mais tensão, mais desespero na nossa mente. Então, volta sempre para esse primeiro momento espiritual, a sua primeira pergunta espiritual, deixa você vivenciar ela. Então, terminando o assunto da falta da consciência, nós precisamos entender, nós precisamos aprender como refletir, como contemplar, porque só ler um livro budista, ler depois outro livro budista, depois sentar na meditação não é suficiente. Nós precisamos saber como acordar o nosso verdadeiro objetivo. Agora, na última vez, eu falei, olha, quando você trava, a primeira reação sua seria acolher a travação. Descobre quais são as forças que acordaram com esse assunto. Veja se isso é uma coisa que você quer pegar ou se isso é uma coisa que você quer empurrar. Descobre o que você deseja ou o que você quer afastar. Acolhe essas dinâmicas, salta para alcançar uma independência do assunto. Isso foi da aula da última vez, quando você pode colocar um assunto no meio, você vai identificando o que é positivo, o que é negativo, para acordar, de trazer à tona os seus desejos e a sua resistência. Isso é muito importante. Mas para saber depois como orientar, você, sim, pode soltar. Mas depois, de uma maneira, você precisa fazer um passo. Você precisa abrir a boca, você precisa movimentar o corpo. E como fazer isso? Daí, tem várias maneiras de refletir. Primeiro, ver como isso ressoa com a sua pergunta, o seu desejo espiritual. Melhor chamar isso agora aspiração. Quando tem uma questão, uma preocupação, acorda de novo o seu objetivo de se liberar do sofrimento e trazer esse benefício para os seres também. E você vai ver que as preocupações estão enfraquecendo. É muito importante que a força realmente vem do seu interior, que traz um alinhamento, que faz que as outras coisas vão cada vez menos destabilizar você. Mas quando você não acorda isso de dentro, como um processo da liberação, você só vai continuar a cobrar. Você vai criando camadas e camadas de cobrança. Por que eu não fiz isso? Por que isso nunca dá certo na minha vida? Não, mas para mim é sempre assim. Mas eu preciso fazer uma dieta. Eu preciso fazer mais uma formação. Então,
descubra quando você está se cobrando, aumentando a pressão em cima de você, e deixa isto, se alinha, se conecta novamente com o que realmente inspira você, e você vai ver que a pressão vai se aliviando e você faz simplesmente a primeira coisa que fica na frente do seu nariz. Pensa como fazer o próximo passo. Não tenta resolver todos os problemas. Lembra-se, o que acorda, o que acontece agora para você, são coisas que vêm das condições do mundo onde você vive, vêm do campo do passado. Agora nós criamos o futuro e a possibilidade de liberação nesse momento. Então foca em o que você quer manifestar, o que faz sentido para você manifestar. Isso é muito importante. Agora, acordando isto, as limitações podem cair fora. Tem uma outra maneira de refletir. E aí você usa os 4 pensamentos que direcionam a sua consciência para o Dharma. Quando você quer fazer decisões, quando você não sabe para onde ir, o que fazer, você está se sentindo travado, né? Porque, será que eu vou fazer isso? Acho que não, porque as coisas sempre são difíceis. Não, mas eu preciso fazer uma coisa. Mas não sei, já para minha mãe não funcionou. Não sei. Então, nós conversamos de duas partes de nós que são neuróticas. Uma que traz a preocupação e pressão, e a outra traz a dúvida neurótica. E às vezes você ativa essa, depois você acredita nessa. Depois você coloca de novo essa, aí de novo acreditar nessa. De novo você compara com o passado. De novo você acordou limitações do passado. Então, aqui, o segredo sempre é descobrir a voz. A dinâmica desdobrando no seu peito vem de quê? Uma sensação neurótica que vem do passado, ou ela está realmente inspirada para amor, compaixão e a liberação espiritual. Agora, para dar mais apoio para essa voz aqui, você pratica os 4 pensamentos. Tomando a decisão, veja se essa decisão abre um caminho, abre condições para vivenciar plenamente a preciosidade do seu corpo humano. Isso é uma reflexão muito importante. É um grande sim para o seu corpo, uma grande afirmação das possibilidades e capacidades que você tem. Isso não é um sim para a cor da sua pele, o seu gênero. Não, é a capacidade de processar, a capacidade de manifestar algo muito lindo, muito benéfico para o mundo. Através das falas, das suas palavras, através das ações do seu corpo e das aspirações em pensamento, em sentimento. Então, quando você pensa futuramente, eu vou procurar um campo onde eu posso expressar essas capacidades, essas qualidades, você vai ver que o seu corpo ele vai falar sim, os seus músculos falam sim, a energia fala sim. Daí você cultiva confiança. Depois na sua vida, fez a decisão, as coisas vão dar errado? Sim, às vezes estão certo, às vezes estão errado. Porque você não é a única pessoa no mundo, a gente está co-criando o mundo. Lembra-se, isso ainda é samsara. Nunca vai ser perfeito. Então, algumas das ações, algumas das suas palavras vão dar errado, outras vão dar super certo. Mas mesmo se uma coisa dá errado e você falou sim para a preciosidade do seu corpo,
você não faz um erro. O resultado pode ser limitado, pode ser estranho. Talvez as pessoas vão rindo de você, talvez você quebra alguma coisa. Mas você não faz nada errado porque você aproveita, você assume as qualidades da sua existência. Você coloca ela em movimento. Isso é muito lindo, isso é muito importante. Agora, quando você acorda, quando você não sabe o que fazer com esse dia, ou você passa numa crise, você passa uma separação, você duvida se você vai morar junto com outra pessoa, troca o trabalho, pensa se aquela situação ou a outra situação traz, manifesta condições para você poder viver a preciosidade do seu corpo, da sua existência humana. Então pensa, tem tantos seres que têm o desejo de ser no seu lugar, que não podem, né? Os animais que não podem refletir como você pode refletir. Tem muitos espíritos que não podem manifestar um benefício, né? Porque eles não têm corpo. Vocês não podem imaginar como um corpo humano é uma máquina incrível para se liberar e também para manifestar para os seres. Você pode pensar que muitos espíritos que não usaram o seu corpo muito bem, eles estão muito arrependidos. Estão vendo você assim também não usando por falta de confiança. Então aproveita dessa possibilidade e toma a decisão na luz da preciosidade da sua existência. Segundo, a impermanência. Então, veja as obras, as suas decisões na luz da impermanência. Porque é muito rápido que nós tomamos decisões por causa de medos existenciais ou preocupações e não vendo o aspecto da impermanência. Quando você acorda uma verdadeira confiança em a sua capacidade de manifestar, isso não é impermanente. Não assim as obras, as palavras que podem ser permanentes, você não faz isso para outras pessoas vão lembrar, mas tudo o que você fez com essa motivação de ajudar os outros, isso acorda em você uma força liberadora. Isso é uma criação de benefício para você e para as outras pessoas, os outros seres futuramente. Então, na luz da impermanência, você pode fazer uma diferença em obras limitadas, né, por causa de uma solidificação, ou obras de uma entrega. E o que você entrega, o que você doa, o que você oferece, isso não pode morrer. A força liberadora atrás, no fundo disso, não pode morrer. Agora, pensando em karma, isso sim, vai dizer que o que acontece agora nesse momento, se uma coisa ruim está acontecendo, você entende que isso foi criado no passado, que isso não quer dizer que agora a sua prática ou a sua conduta de vida atual seja ruim. Isso é muito importante. Quando as coisas boas estão acontecendo, da mesma maneira, não se apega a isso. Não pensa, agora está tudo ok, porque você achou o jeito. Não. Entenda que isso foi criado no passado. E, novamente, se lembra da impermanência, se lembra da preciosidade do seu corpo e usa cada pensamento, cada fala, cada palavra, cada ato para expressar algo benéfico. E você pode ter a certeza, mesmo se ninguém vai te ouvir, se talvez as pessoas nem te olham, você está fazendo a coisa certa. Isso não depende do retorno. Isso não depende que todo mundo vai celebrando porque você falou uma coisa legal. Então tenha o medo de falar mesmo assim, sabendo que você está
falando de coração, de honestidade. Você se arrisca se expressar. E você sabe que isso é bom. E não se decepciona com o resultado. Né? Talvez as pessoas não vão ou vão entender só depois. Ou será? Nunca, não sei. Mas se isso vem daqui, falado, feito de confiança, isso é como lidar com calma, isso é dinâmico. E é a expressão que nós temos. Mesmo se nós vamos ficar em silêncio, meditando, isso é uma expressão linda nesse mundo. Agora, nós nunca podemos, devemos esquecer que nós somos ainda participantes do samsara. Samsara é ruim. Samsara é ruim. Pela definição, isso é ruim. Não vai ter liberdade aqui. Né? Nenhuma luta vai trazer um resultado satisfazente, né? Termo me ajuda. Satisfatório. Satisfatório. Então, isso Satisfatório. satisfatório. Isso só pode trazer momentos de bem-estar temporário, né? Então, isso depois, de novo, vai ficando uma coisa ácido e venenosa. Isso é a característica do samsara. Nós não podemos esquecer que a mente marcada por dualismo, ela não está capaz de estar feliz. Só quando nós soltamos realmente, soltamos uma questão dos espíritos. Vamos ver depois eles. Então, isso é realmente uma medida muito importante de entender a dor, o estresse, a dissatisfação do samsara, para ter a motivação de não parar. Né? O Buda falou, é um pouco que uma pessoa está se deitando em cima de palha, mas a palha já pegou fogo. O momento pode ser agradável porque está quente, mas no próximo momento o perigo é muito grande quando você pega fogo. Bom, isso é o ensinamento clássico que nós precisamos praticar muito. Eu vejo, mesmo para uma pessoa comum, como eu, refletindo, pensando como os mestres já pensaram, ou orientaram, tem mudanças na visão. É possível, mesmo se você já ouviu sobre esses 4 pensamentos 1000 vezes, acho que bom vai continuar a ouvir mais 1000 vezes e praticar eles todos os dias, pelo menos um pouco. Eu recomendo, você pega um do dia, né? Você pega um dia e você vai pegar o dia da preciosidade do seu corpo humano e vai ver como é de tomar banho, assim, como é de comer e andar na rua, trabalhar, encontrar as pessoas com essa consciência da preciosidade desse corpo. Você não move esse corpo por desejo, querendo a aprovação, que alguém olha seu corpo e fala, nossa, que lindo. Mas você porta ele com essa sensação de valorização. Depois, o próximo dia de impermanência, vai olhando, entendendo a impermanência, pouco a pouco, gradualmente, esses pensamentos vão transformar a sua consciência. E eu creio, fazendo isso sinceramente, não é bem assim que nós vamos perder o gosto da vida. Eu sinto que nós vamos poder participar mais ativamente, mais livremente nesse mundo. Bem, para prevenir que nós achamos que existe um samsara e existe um nirvana, e eu não quero que nós vamos desenvolver
uma aversão contra o samsara, sim, a gente tem que sentir a dor, isso sim. Mas não é bem assim que aqui é samsara. Acabei de falar que aqui é samsara, porque a nossa consciência está no dualismo. Mas o problema é a nossa consciência, é o nosso estado mental, não é o mundo. Não assim que em chocolate, em cerveja, em paixão, em sexo, em uma vida de casal, tem algo ruim. O que é problemático é o apego. Então, não tenta fugir samsara em fazendo algo radical. Tipo, corta cabelo, engorda pra caramba, pra ninguém deseja mais você, não escova mais os dentes. Até é interessante, você vai numa festa, você come uma cebola cru e uns dentes de alho. Aí tenta conversar com todo mundo. Até é interessante de tentar, mas não assim. Mesmo se você explora, talvez, de cortar o seu cabelo ou usar uma roupa neutra para fazer uma experiência, mas isso não transforma o samsara. O que transforma quando você acolhe o seu desejo? O que é o desejo de companhia, o desejo de aprovação, o desejo de comer, tomar cerveja, de festejar, de entrar em êxtase. Então, acolhe o desejo. Agora, eu recomendo de continuar nessa mesma linha. Mesmo quando você vai identificando, eu gostaria muito de ter uma carreira. Eu estou muito apegado em aprovação, por exemplo. Estou muito, quer dizer, apaixonado com homens ou mulheres. Então, não muda isso. Mas vai explorando isso um pouco mais. Então, pensa. Agora você vai poder se apaixonar para esse homem ou essa mulher. Ou você vai ter um monte de dinheiro, o que você está desejando. Ou todos os dias você tem um prato de comida muito gostoso na sua frente. Então, não pensa agora no apego, mas pensa qual é o objetivo. O que você quer sentir? Quando você recebe aprovação, por exemplo. Alguém fala que gosta de você. O que é o objetivo? O que você quer alcançar? Agora, não palavras, não em termos de recursos, de medidas, mas o que você vai vivenciar. Alguém falou para você, eu gosto muito de você. O que deveria trazer isso para você? Quando você tem carreira, ou você tem uma casa grande, ou aquele carro, não importa, deixa ir. Deixa vir o desejo, mas vai vendo o que você vai sentir quando você vive isso. Primeiro, o que você vai viver, o que você vai sentir quando você tem tudo isso. Qual a sensação? Refletindo nisto, continuando olhando nisto, você vai ver que você vai pensar em acolhimento, você vai pensar é, agora passou um cachorro na minha cabeça. O que você vai querer sentir é uma forma de segurança, de acolhimento, uma forma do amor. Então, mesmo nesse momento, você busca isso no lugar errado, o que você está buscando não está errado. Só um homem ou uma mulher, ou chocolate, ou cerveja, ou dinheiro, não pode dar isso para você. Mas por que fugir agora da cerveja dos homens ou das mulheres? Você pode ter ou não ter, mas ainda transformar esse desejo. Por que você está procurando paz? Por que você está procurando o amor? Por que você está procurando segurança? Isso quer dizer que você tem uma intuição. Você já sentiu isso.
Então, deixa você seguir esse desejo, vai no fundo dele. E você vai ver, com certeza você vai querer sentir isso na sua mente. Daí você fecha o círculo. Então, não se assusta dos seus apegos samsáricos. Explora isso no fundo. Não tenta não ter. Não tenta não ter. Como Trungpa Rinpoche falou, não muda nada. Não tenta mudar essa coisa aqui. Mas olha, vai investigando e você vai ver que você vai chegar em aspiração de qualidade do despertar. Paz, amor, compaixão, segurança são qualidades inatas da verdadeira natureza da nossa consciência. Agora, mais uma vez, uma maneira de fazer decisões. A ou B. Você vai mudar. Ou você vai A ou vai B. Então, pensa, se eu vou A, o que eu vou fazer? Como vai ser isso? O movimento? Como seria o sentimento? Como seria o estado mental? Eu vou no A, vou sentir assim assado. Depois, quando você faz isto, como isso vai influenciar os outros? Você vai movimentar dessa maneira, falar dessa maneira, a sua consciência está assim ou assim. Como vai ser isso para os outros? E como isso vai mudar o estado mental dos outros? Vai explorando, sentindo, descobrindo a sua verdadeira aspiração. Aí depois faz a mesma coisa com B. Como vai ser? Eu vou na opção B. O que eu vou sentir no corpo? O que eu vou sentir em termos de emoção? Como vai ser a minha mente? Ela vai ser muito grande? Ela vai ser pequena? Como isso vai ser para os outros? Quando eu estou movimentando, falando dessa maneira, e como isso vai mudar a mente deles? Ok? De uma maneira, né, você não reprime, mas você acorda cada vez mais consciência, quer dizer, mais sabedoria, e você solta o apego ao objetos, medidas, e você entra no processo. E sempre você vai no processo de manifestação, não do apego. Gelek, que espíritos são esses que você se refere? Há pouco? Há pouco, tá, há pouco. Não, há muito. Onde eles estão? Eles não têm forma? Eles estão aqui, no meu quarto, não precisa preocupar, eles estão todos aqui. Então, os espíritos, quando o Buda falou sobre categorias, formas de existências, a gente pode dizer que a palavra que ele usou são campos de experiência. Pelo karma e pelas tendências, os seres criam e se sentem atraídos por condições específicas. E conforme do karma, eles fazem outras experiências, eles apegam essas experiências e criam mais karma. E nós temos essa sorte que nós criamos, em aspas, esse corpo físico. Então, tem seres que têm um corpo físico, a gente chama eles encarnados, e outros que não são encarnados, que eles chamam drisa, que se alimentam de cheiros. Isso quer dizer, eles não têm essa densidade de poder, tipo, comer um pão, ou
comer um sorvete, uma coisa assim, uma salada, eles só se alimentam de energias ou cheiros. Então, tudo que não é encarnado se chama drissa, são espíritos. Uma maneira de ver. Aqui encarnado tem, nosso mundo tem humanos e animais, certo? Mas os espíritos têm muito. Tem muitos tipos. Tem alguns que são ligados em água, outros em rochas, outros em natureza. Alguns são poderosos, são como reis, outros são mais como escravos, outros são mais na natureza, e eles também têm karma muito, muito diverso. Alguns têm karma absolutamente excelente, eles têm tudo que eles desejam se manifesta, né? A gente pode chamar isso divino, e outros, eles estão sentindo constantemente falta, né? Uma fome insaciante. Thelma, tá certo? Insaciável. Insaciável. Então, uma fome que não para, né? E eles ficam, sim, às vezes em volta de nós, às vezes eles acham nós nojento, que querem ficar longe, mas se espalhou nem como vírus no mundo, então eles nem conseguem mais fugir. A gente destrói a natureza, o hábito deles, não, quer dizer, o lugar, as casas deles. Alguns estão em dimensões que nós não enxergamos. Então tem tudo, que são mais próximos ou não. Mas com certeza, para fazer progresso espiritual ou alcançar mérito, não tem nada melhor que um corpo humano. A maneira como circula a energia, a maneira que nós vivenciamos no corpo, é uma existência muito, muito preciosa, né? Então, os mestres dizem que muitos seres são arrependidos de não ter usado melhor o corpo humano, né? Uma coisa que dizem é muito raro e muito precioso. O corpo é precioso para a capacidade de manifestar o que é benéfico. Eu acho que eu quis dizer isso. Será que eu falei algo errado? Nise, eu falei algo errado? Ah, tá ótimo. Tá, beleza. Ok. Agora nós precisamos nos lembrar que a preciosidade do corpo, as condições que merecem a nossa valorização, que bom que nós vamos usar para o benefício, que que isso é um produto, uma consequência de coisas que nós fazemos certo. Não é bem assim que está seguro que vai continuar, né? Quando falta impressões positivas, nós podemos recair, né? Eu acho que nós podemos ver isso no mundo, mesmo que nós temos um avanço técnico muito, muito forte, o nosso nível emocional não cresceu muito, talvez só um pouco. E o resultado é uma queda, né, que atrai muitos problemas, muita injustiça, muito conflito. Agora, o que nós precisamos entender é que a consciência não acordou como a matéria. É o contrário, a experiência da matéria é consciente. Não tem outro jeito de perceber. Daí, todos os fenômenos, todas as experiências são experiências conscientes. Todos os fenômenos são mente.
nós precisamos entender essa mente, porque ela é a origem da experiência. Não é assim que houve experiência, experiência, experiência e de repente nasceu a consciência. Então, o foco para nós é a consciência. Por que tem importância? Primeiro, porque isso é a verdade. Se você quer saber a realidade, a natureza verdadeira, tem que olhar nessa direção. Segundo, as experiências mudam, as condições mudam. Não tem como não. Isso muda de um momento para outro momento. Então, da matéria, nós não podemos esperar segurança ou estabilidade. Ela não tem como ficar. Ela pode aparecer um momento e ela já passa esse momento e ela vira outra coisa. Então, isso é muito prominente na nossa maneira de perceber. Daí, quando nós analisamos o modo da nossa experiência, em tudo que é possível, nós temos 4 estados principais. Agora nós estamos experimentando aquele que a gente chama vida. A gente está no corpo, o corpo vai nos acolher um momento, ele é instável, ele move, envelhece, ele movimenta, o corpo bate, o pulmão respira, sangue circula, pensamento corre, tem impulsos elétricos, enzimas, tem um monte de coisas acontecendo. Quer dizer, ele nunca para. Mas vida é muito especial, em tudo que ele é muito especial, porque o corpo amanhã vai ser muito parecido como ele foi hoje. Então, talvez nós podemos contar com um pouco tempo onde o corpo pode servir como uma referência para estabilizar a nossa consciência para o momento quando isso também muda. Aí, o que vai mudar do modo vida, nós vamos no modo de morrer, do modo Dhamadato, do modo Dhamadato, do modo vir a ser. E do modo vir a ser, vida de novo. Então, são 4 modos de percepção diferentes. Nós podemos investigar isso um pouco nesses modos laterais. E os modos laterais são o modo do sonho e o modo da meditação. Então, eles são laterais porque são conectados à vida. Mas, se nós analisamos bem o modo de sonho e o modo da meditação, nós podemos entender também o lado de morrer e o lado de vir a ser. E na meditação também nós podemos alcançar um conhecimento do modo de Dhamata. Certo? Esses modi de percepção, os tibetanos chamam pardo. E par é a palavra que quer dizer entre, ou no meio, vamos dizer. E do simplesmente é uma palavra que faz isso um substantivo. Então, a gente pode chamar isso entre as caderidades, esse modo. Então, você sabe o que quer dizer entre as cadeiras. Você acha que você quer sentar numa cadeira. Aí, pum, você fica sempre entre as cadeiras. Então, esse estado é o estado entre a cadeiridade. Que legal, inventei isso agora. Acho que eu vou escrever um livro. Mas em português você fala isso, entre as cadeiras? Não? Ah! Em inglês e alemão você pode dizer isso. Então, eu preciso inventar outra metáfora. Mas, assim, essa ideia, em alemão a gente chama
Não, mas eu estava totalmente entre as cadeiras, isso quer dizer que eu não sabia o que fazer. Né? Se eu olhei para lá, para cá, não fez nenhuma diferença quando você perde a noção, quando você perde o chão, sabe? Entre as cadeiras, porque não temos essa expressão. Agora tem. E eu fiz a transmissão para vocês. Então, veja só. A ideia do bardo em francês é a bunda entre as duas cadeiras. Então, em inglês, francês, alemão, tem isto. Mas acho que dá para pensar. Você quer muito segurança, você quer se repousar, então você quer muito uma cadeira, você quer muito de ficar em casa, você quer muito assim uma coisa que é sua, uma segurança. Mas você cai entre as duas cadeiras. Então não tem em cima do muro, não sei, mas bardo quer dizer que você sempre fica entre uma e a outra coisa. A ideia aqui de transmitir uma noção do bardo, você sempre fica entre uma e a outra coisa. Então, o samsara te dá a cenoura na frente do burro e que o samsara fala, não, mas pega, come, consome, faz uma casa, faz um monumento, grita o seu nome, querendo, tipo, a maneira de pensar toda hora uma coisa, tipo, finalmente me dá uma coisa que é minha, finalmente me dá uma coisa que não me trai. E alguém está sempre ligando o microfone. E isso dá o desespero. Quando Maria, deixa o microfone desligado, Sim. por favor. Ótimo. Porque os seus passos cantam muito alto. Então, o que eles chamam o bardo parece que tá, ok, eu tô vivo. A sensação que eu tô no corpo, esse corpo o meu, a história da minha vida, a minha, a emoção a minha, a casa a minha, o meu celular é meu. Então, nós tentamos de nos solidificar em volta de alguns desses valores. Só mesmo analisando vida na meditação, nós podemos ver que a sensação do corpo, a sensação de pensar, a sensação de perceber, ela muda em todos os momentos. Então, a gente falou sobre essa falta de consciência que cria medo. Então, esses bardos são todos marcados por medo, porque a gente não aguenta de ficar entre duas coisas, entre as cadeiras. A gente não consegue se soltar num fluir. Nós lutamos o tempo todo em querendo solidificar algo. Bem, do estado de vida, aonde nós podemos confiar um pouco, porque o corpo ele cria uma certa estabilidade. No fim, nós vamos perder isto. Só o que acontece depois, a nossa mente não se aquieta. Ela não se aquieta no sonho, ela não se aquieta quando nós vamos dormir, ela não se aquieta na meditação. Ela é, por si, criativa. Então, quando durante a vida nós praticamos, nós refletimos, estudamos, nós podemos soltar nessa loucura de querer ser algo e nos acostumar de se abrir para o fluir. E de repente não tem mais duas cadeiras, é um fluir. Como você se solta num rio e ele te leva de uma experiência para outra. Um fluir que é absolutamente gostoso.
onde nós estamos plenamente acolhidos. Agora, a vida nós usamos melhor em soltar o apego e o pânico de não acertar a cadeira, de não acertar aquele pensamento, aquela emoção, é segurar, esse desespero vai desvanecendo. Então, isso, a transformação que nós estudamos aqui nas sangas, que nós estudamos com os professores, para poder se acostumar de perceber a vida, o desdobramento da vida, como um processo e não como coisas. Né? Isso é muito importante entender a palavra bardo, aplicar isso na nossa vida. Deixa eu ver, tem uma meia hora. Deixa eu ver as perguntas aqui. Podemos pesquisar mais a respeito desses espíritos. Esse é um livro que explica os tipos. Então, podem nascer humanos. Basicamente, todo mundo pode nascer em qualquer forma, dependente do que você acumula. Dentro do Matik Namche, os ensinamentos do Chö, da Matik Laptran, lá ela fala muito sobre esses espíritos. Tem explicações no Precioso Ornamento da Liberação. Lá o Gampopa explica 6 classes. É bastante técnico. Depois tem comentários do Pato Rinpoche, ele fala sobre isso. Eu peguei muito do Chö, da Matik Laptran. Temos apenas uma brincadeira com cadeiras que remete a essa situação. Entre a cruz e a espada, as duas coisas ruins. É quase, mas essa coisa das cadeiras é mais legal. Bem, vamos olhar um pouquinho mais, ainda tem uma meia hora. A vida começa quando o bebê se separa da mãe. A gestação ainda é o bardo do vir a ser. E o bebê ele está pulsando nas pulsações, nas circulações energéticas da mãe. Recebe alimento do corpo da mãe, né, com o cordão umbilical. E você pode dizer que ele não ganhou exatamente a própria vida, ainda não. Ele está ainda no processo de vir a ser. Mas isso quer dizer, no momento de vir a ser, que o bebê já percebe. Ele já tem um próprio karma, ele já está comunicando, não? Assim que ele não vive. Ele está crescendo ainda, não está vivendo separadamente, mas em cada semana, depois da concepção, uma energia pode circular no corpo físico de um ser. Nós podemos imaginar que o elemento masculino e feminino se encontram no momento da concepção e eles estão criando uma primeira bolha de células. Ela cresce meio em todos os lados, aí depois ela começa a ter uma forma. Isso quer dizer, esses elementos eles começam a se afastar. Então, quando eles estão se afastando, entre eles tem uma circulação energética. Então, isso depois vira o canal central. E você sabe, no desenvolvimento do humano, tem peles, tem faces que fecham. Né? Primeiro, epidermis, acho que chama. Fecham a coluna vertebral e depois tem outros. E cada semana uma coisa está acontecendo que permite uma circulação energética mais diferenciada.
e o sistema energético, também o sistema nervoso, está um pouco mais sofisticado e mais amplo, a experiência aumenta, a clareza dentro desse ser aumenta. E você pode dizer, depois de 10 semanas, 10 energias podem circular. São vias de energias que podem circular e a percepção fica completa. Isso quer dizer, a criança tem músculos, os músculos eles cobrem uma coisa, os órgãos cobrem outras coisas, o sistema nervoso vai comunicando com os músculos e tem as energias nas vias que fornecem clareza e possibilidade de perceber até nos órgãos sensoriais. Isso quer dizer, a criança está capaz de ouvir e sentir plenamente depois de 10 semanas. Isso é muito importante entender quando um ser, porque tem muito aborto espontâneo, tem aborto forçado, sim, mas nós podemos contar que, inicialmente, a possibilidade de perceber isso diferenciadamente não é completo ainda. Então, ela vai se completando isso ainda. Então, de qualquer maneira, depois da concepção, nos ensinamentos budistas, esse ser já é um ser vivo, né, que terminando a vida já é um karma negativo, mesmo se a percepção disso é muito mais limitado nisso. Quando você olha os estudos do desenvolvimento na medicina moderna, eles também contam com essas 10 semanas, 8 a 10 semanas, todo mundo está acreditando que um ser percebe plenamente. O ser vai crescer ainda mais e quando vem o parto também tem uma comunicação das energias e nessa visão dos movimentos energéticos é mais ou menos o bebê que inicia, né, esse movimento. E quando a criança respira a primeira vez, a vida separada da mãe começa. Então, a vida se inicia com a primeira respiração. Daí, nessa visão, a criança tem uma energia vital principal, que se chama o Tsoklum, que vai enfraquecendo. Então, quando a criança começa a viver, ela já começa a se aproximar da morte. Né? Nós podemos contar que a criança, ela junta a energia que ela puxa pela respiração e essa energia encontra a energia que se repousa, que fica dentro do corpo da pessoa. Então, as comunicações energéticas são as percepções, obviamente, e o amadurecer da... Tá bom, Alice, beleza. É uma comunicação de movimentos energéticos internos que são amadurecendo do karma. Isso quer dizer que isso entra no corpo e traz uma experiência, nesse caso, uma experiência dual. E ela ressoa com tudo em volta. Então, todos os nossos movimentos energéticos ressoam com as estrelas, com os planetas, como o tempo, né, como a matéria. Então, tudo ressoa em, nós podemos dizer, uma melodia. Só a nossa melodia é muito limitada, quer dizer, o que nós percebemos dela. Né? Tem a vida presa dentro do corpo e tem constantemente o amadurecer do karma. Daí, o que é interessante aqui, nós respiramos com o exterior
isso se junta com os nossos movimentos internos. E cada dia amadurecem tantas de energias, eu esqueci o número correto, de movimentos kármicos, que trazem um amadurecimento dual do karma. E na vida tem um número específico dessas circulações e respirações. E a vida termina com o momento quando essa aliança do corpo, da energia, da consciência precisa se separar, né? Então, nesse momento, nós vamos ver esse processo a próxima vez. O corpo não pode mais carregar a energia não pode mais carregar a consciência e vai ter a separação, que a gente chama a morte. Ela começa pelas partes, os elementos mais grossos para os mais finos, até a consciência volta a se repousar em si. Então, isso vai terminando a vida e ela vai se virar morte, vamos dizer assim. Bem, essas circulações, dessas respirações determinadas, nós podemos aprender de abençoar isso com consciência, que esses movimentos duais não vão se manifestar dessa maneira pesada e vai culminar em acreditar isso novamente. Isso quer dizer, nós podemos investigar na natureza da nossa experiência e ver isto com movimentos de uma aparência ilusória. Então, isso quer dizer que no momento dessa realização, as energias entram no canal central e os movimentos energéticos que normalmente brotam em uma experiência dual são purificados na vacuidade. Então, por isso, nós usamos a postura da meditação, por isso também nós usamos como apoio a respiração, por isso também a gente usa o olhar, as posturas, as visualizações para o karma, que normalmente brota no momento dual, entra no canal central. Por isso, a postura física, a postura emocional e mental são essencial para se preparar nesse momento quando a percepção vai definitivamente mudar, quando o corpo vai desaparecer dessa perspectiva. Nós vamos entrar num estado que é muito parecido do sonho. No sonho, nós não temos um corpo definitivo. Né? Quando você lembra os seus sonhos, você pode ver que cada pensamento cria um ambiente. Você pensa numa coisa, ela aparece. Quando você tem uma emoção, por exemplo, medo, aparece um monstro. Quando você está com raiva, aparece um inimigo. E você começa a lutar. Então, o corpo, agora, durante a vida, dessa maneira, é um filtro. Nós podemos usar o corpo, aproveitar dele e não ficar tão exposto à nossa reação. Ela não se manifesta imediatamente. Então, usando o corpo, usando a vida, é muito importante para se preparar para o momento quando nós vamos ficar plenamente, 100% exposto das nossas tendências, dos nossos apegos, das nossas emoções, sem nenhum filtro, como no sonho. Então, de ser exposto dessas dinâmicas, essas manifestações, as nossas reações compulsivas, disso se cria uma dinâmica que vai nos levar para um próximo nascimento, né? Que pode ser um nascimento espontâneo, como um espírito. Isso pode ser o nascimento de um ovo e pode ser o nascimento de um útero
né, de um ser encarnado. E tem uma quarta maneira que dizem pode aparecer de calor e lama. Não assim um lama budista, mas a lama. E só isso eu acredito que não está certo, porque eles acharam que, tipo, mosquito e vários bichinhos, insetos pequenos, eles saem meio da lama. Mas na verdade eles não são da lama, saem da lama, mas sem ovo. Eu acho que eles não conseguiram de identificar esse tipo. Eu nunca ouvi na natureza que seres podem assim só brotar de lama. Então, na minha opinião, sobram três. O nascimento espontâneo, que você se encontra como um espírito, um fantasma, não sei, num lugar de repente. Você nasce de um ovo, eclogia, né? Vai eclodindo de um ovo, ou vai nascer de um útero. Bem, isso foi uma pequena visão. 4 lados principais da vida, de morrer, da matar, vir a ser. Os laterais são do sonho e da meditação, que são ligados ao bardo de vida. Nós temos várias circulações, karma vai amadurecendo e vai chegar o momento quando essas circulações não vão ser mais possíveis e nós vamos morrer. Mas, nesse momento de morrer e o tempo depois, as nossas tendências não integradas vão acordar e nos atrair para um próximo nascimento. Bem, agora tem mais um pouco tempo, se vocês querem perguntar uma coisa, e a próxima vez vamos continuar e vamos ver mais detalhes. Perguntinha, viu? Isso foi o quê? Eu tenho uma pergunta. Diga. Então, estamos ao vivo. Nossa Senhora. Guilherme, obrigado pela aula hoje. Nossa, anotei tanta coisa aqui. Quase 4 páginas. Nossa. Nossa, mas foi... Eu sempre agradeço as aulas, mas nunca é demais. Porque essa aí me deu vontade de agradecer mesmo, que coube que nem uma luva. Se eu tivesse encomendado, eu acho que não teria saído tanto na medida. Uma pergunta sobre sonho, que é a seguinte. Na primeira vez que falou sobre sonho, e o uso do sonho, inclusive para meditação, aquilo deve ter feito algum sentido, porque naquela mesma noite, eu me lembro que foi num retiro, eu tive uma coisa de entrar no sonho, começar a entrar no sonho meio consciente. Mas isso se junta a outra situação que acontece às vezes comigo, que eu vejo que é possível ter consciência, mas eu evito continuar. Ou acordo, ou apago aquele sonho, qualquer coisa assim, com alguma... Eu não sei se isso é um medo, um mero medo, um receio, mas o que eu guardo assim, ainda não tem familiaridade e tem precaução em mexer com alguma coisa que eu não conheço. Claro que isso já mudou, melhorou um pouco dessa primeira vez que eu estou contando. Mas como é difícil entrar, por exemplo, num sonho consciente já na entrada do sonho, eu perdi a oportunidade por essa essa restrição, assim, essa não familiaridade de mexer em alguma coisa.
Isso, quanto mais as aulas falam de sonho, eu vejo a importância do tratamento com sonho. Eu tinha vontade de perder esse receio. Ele tem algum cabimento? Aham. Então, é interessante o que você está falando. É, o que acontece, né? O sonho, né? A primeira fase do sono, ela meio conserta o cérebro, né? Ajuda de trazer coisas da memória do curto prazo para longo prazo, uma forma de integração. O sonho, ele trata mais a parte afetiva, emocional, não assim que quando a gente está sonhando, que a gente tem o conteúdo, o raciocínio está menos presente, mas as emoções não integradas, eles se manifestam no sonho para receber uma forma de encerramento, né? Claro que isso ainda é limitado, né? Porque a gente tem muitas emoções, né? Muitos apegos, uma mente muito remexida. Só sonhar não é suficiente, né? Nós precisamos a meditação e a contemplação para realmente integrar as emoções. Agora sim, claro, seria ótimo de sonhar com consciência, né? Você toma consciência que você sonha, daí você trabalha com essa visão, né? Vendo tudo que vem como imagens de um sonho e você chega de acolher rapidamente assuntos difíceis. Digamos, isso não acontece toda vez, mas não tem problema, né? Quando, por exemplo, você sonhou, você brigou, ou você correu, simplesmente identifica a emoção. O que foi em mim? Medo, raiva e a representação. Por exemplo, uma discussão com uma pessoa. Ela apresentou o quê? Raiva, tristeza. Quais são as emoções que brotaram no sonho, que não receberam uma conclusão, um encerramento? Daí traz isso na prática. Faz Tonglen. Digamos, se o sonho for marcado por medo, então faz Tonglen como o seu medo. Brotou a raiva, a aversão, então faz Tonglen com a aversão. Isso funciona muito bem. O sonho, ele faz um presente. Ele fala, olha aqui, ó, tem ainda a raiva que você poderia integrar. Senão, isso volta em outro sonho. Então, faz isso na meditação e praticando, por exemplo, Tonglen, você pratica Chenese ou outras práticas, né? O Vajrasattva, por exemplo. Daí você não precisa se arrepender de não ter suficiente clareza. Quando você lembra, pô, você já acolhe, você trabalha o sono. Funciona muito bem, né? E quando você vai dormindo, pensa, tá, a última vez no sonho eu corri pra caramba de medo. Agora, o que eu vou querer fazer? Quando isso ocorre novamente, eu vou parar e eu vou visualizar chinês. Estou inventando uma coisa, mas pode ser uma solução. Daí, com isso, esse tipo de tomada de refúgio, você dorme e você cria uma solução mais sábia. Próximo sonho, não funcionou, tinha medo de novo. Pronto. Traz o medo na sua meditação, faz Tonglen, pratica como medo e com certeza você vai usar o seu tempo bem, né? Assim, se cobrando para não ter a clareza que você gostaria de ter, não adianta, não ajuda. Mas como o sonho já fez esse presente de apresentar uma sensação, trabalha com uma sensação, né? Como os métodos que você já aprendeu. Já aprendi isso, raramente lembro os meus Obrigado. sonhos. Posso, nem nada, como posso melhorar? E assim, tem pessoas que lembram mais, outros menos, né? Você pode, assim, começar a criar uma sensação, uma relação positiva com os seus sonhos.
pensando, ah, que legal, eu vou dormir e provavelmente vou sonhar um monte de coisas. Ah, que legal, eu vou sonhar um monte de coisas. Então, amanhã eu vou lembrar. Quando você acorda, procure permanecer um pouco. Quando você vira rapidamente, você perde o sono. Fica um pouco, permanece um pouco, procure lembrar o que foi. Às vezes vem uma sensação. Às vezes uma imagem depois esquece. E quando vem uma sensação, uma imagem, o só um fio, muito pouco, se libera. Celebra? Celebra? Então, fica feliz. Fala, nossa, que legal, uma imagem do meu sonho. Ótimo, eu tô percebendo do meu sonho. Então, qualquer informação que vem, um sentimento, o mesmo a sensação que você dormiu muito profundo. Então, fica muito feliz de sentir que você dormiu profundamente. Então, não tem informação que vem do sonho que poderia ser ruim dessa maneira para um praticante. Aí, pouco a pouco, a relação melhora, a sua capacidade de lidar com o conteúdo melhora, aí vem. Assim, Felix, então, celebra, você queria dizer celebra, comemora qualquer comemora, memória? comemora. Tipo, de ficar feliz, fazer uma festa. Diga, como eu vou dizer? Celebra. Celebra. Celebrando eu me lembro, mas celebra. Celebra, tô vendo agora. Ótimo. Esquecimento. Mas assim, não luta com esquecimento. A gente esquece muita coisa. Porque, de uma maneira, nós não estamos preparados a sentir tudo agora nesse momento. Daí, valoriza o esquecimento, valoriza a resistência e pouco a pouco você consegue descansar, relaxar a resistência e o conteúdo pode vir. Né? Mas não luta contra isso. São coisas Mas, necessárias. mas confirmando, não, o receio de não tem perigo para a consciência nenhuma, né? Sempre que você mergulhar no mundo onírico com consciência, não tem problema algum, né? Não, não, não. Só se isso virou uma obsessão. Ah, sim. Né? Sim. E lá você fica mais tenso ainda. Não, é uma coisa assim lúdica, né? Uma coisa assim compassiva, né? Você acolhe as suas fraquezas, né? O que não foi integrado ainda. Tem que ser uma coisa amorosa, uma coisa assim agradável, né? De curiosidade. O que você acha da prática de yoga? Eu vou ter a fazer, sentir uma energia, boto minha meditação calmamente. A yoga, tipo Hatha Yoga, é. Olha, eu fiz algumas vezes, né? O que eu sei, falando com mestres de yoga, que tem yoga muito diferente, né? E então eu não posso dizer que a yoga é legal ou não, porque tem tanta variedade e com certeza tem professores que são ruins e professores que são excelentes. Eu falei com professores que eu achei excelente, né, um trabalho assim muito interessante no corpo. A yoga como eu vi é diferente do caminho da liberação, porque é o método diferente. Né? A prática, eu acho, pode ser uma grande ajuda porque ela traz consciência para o corpo, né? Ela pode assim criar mais, quer dizer, força de conter sentimentos. Né? Claro, eu vi também em escolas de yoga que ficou muito virado um culto de corpo. Né? Eu vi professores de yoga assim muito na parte espiritual. Eu vi outros também muito assim quase vaidosos.
né? Então, não sei, né? Tem que ver um pouco se isso ajuda a sua prática, mas eu vi para várias pessoas, aula boa de yoga foi muito curador, né? Trouxe de novo um contato de corpo e a força de trabalhar certos assuntos, né? Então, tem que ver para você, né? Que você fica no lado curador, né? E, eu não acho que você vai se lançar da vaidade, assim. Guelick, você falou que a yoga pode, não sei, possibilitar o corpo conter mais sentimentos, emoções, no Aham. sentido de abrigar, ou Abrigar, no certo? sentido de... Não é no sentido de reprimir, né? Porque conter Sim, também sim. significa reprimir. Tá? Tá. Então, sim, obrigado. Na maneira como eu agora usei conter, foi uma palavra um pouco mais terapêutica. Isso quer dizer conter, o acolher no corpo, manter no corpo. Isso não quer dizer reprimir, nem transportar. A capacidade de sentir algo, de aguentar a intensidade de um sentimento sem repressão e sem expressar isso compulsivamente. E eu acho as asanas também, o fortalecimento, o alinhamento ajuda uma pessoa bastante de trazer consciência e trazer mais força de manter o contato com o sentimento, né? Isso foi a ideia de conter. Reni, você levantou a mão? Levantei. Oi, Guelick, tudo bom? Bem, como vai? Vai bem, vai bem. Vocês estão falando sobre sonhos e foi interessante porque essa noite eu acordei rapidamente porque por causa do meu pai ele começa a tossir, eu levanto da cama, mas logo depois Sim. eu lembrei o que eu tinha sonhado. E eu tinha sonhado um sonho que me afligiria, porque era um sonho que eu estava me sentindo muito solitária e eu chamei a Paulina, psicóloga, né, para conversar com ela, porque eu não estava me sentindo bem no sonho, mas era um sonho que eu estava bastante aflita. Só que eu achei engraçado, porque parecia uma coisa... Normalmente, quando eu sonho uma coisa aflitiva, eu acordo aflita. E no sonho, parecia que eu estava assistindo uma pessoa aflita, que era mesmo eu, só que eu não acordei com nenhuma sensação de aflição e nem de solidão. Depois eu fui meditar sobre solidão, sobre como a gente aqui está na Casa Natureza, com várias pessoas, meu filho numa casa, o outro filho na outra, minhas netas na outra, meu pai comigo, é uma comunidade isso. Não dá para falar que é uma casa mais. E eu pensei muito sobre isso, porque para mim, às vezes, eu acho que eu estou tão acostumada a estar rodeada de pessoas que eu nunca passei uma experiência assim muito grande de estar sozinha. E quando eu cheguei num outro país onde eu não conhecia ninguém, mexeu muito comigo de estar num lugar onde eu não conheço ninguém. E aí eu comecei a meditar sobre isso, né? Sobre essa situação de estar sozinha e pensei no Gandhi Rinpoche, né? Que ele ficou muito tempo numa caverna. E esse apego que a gente tem, não sei se é isso que eu queria falar, não sei como é que é isso, essa nossa necessidade, não sei se é uma necessidade, o que que é, como é que é isso, essa história de estar com pessoas, seja no monastério, seja num grupo, a gente se sente muito mais seguro quando a gente está rodeado de pessoas. A nossa meditação, quando a gente está no retiro, isso dá uma sensação de grande apoio. Até que ponto isso é benéfico
leva a desejos de estar com as pessoas, você se sente muito mais seguro, se sente mais relaxado. E até que ponto a gente tem que liberar isso? Quando eu pensei no Gendo anos numa caverna sozinho, porque a gente tem um apego de estar com pessoas, porque a gente se reforça no existir. Como isso se resolve? Eu acho em observar, né? Ver a compulsão de não querer sozinha, mas também a possibilidade de trocar valores com outras pessoas, né? Por exemplo, a amizade na sanga, por exemplo. Eu acho que a gente vai ter que experimentar, né? Às vezes de estar sozinho, né? Às vezes também procurar a sanga. E ver o que acontece, né? Quando você está sozinho, você está aproveitando, fazendo uma experiência que você consegue se manter sozinho, né? Isso pode ser uma experiência muito bom. Se a experiência não fica muito bom, você pode trabalhar com a emoção que veio, solidão, né? Em várias maneiras é interessante trabalhar. Mas eu acho que a gente precisa experimentar a vida, às vezes retiro, né? Às vezes também ficar um pouco sozinho, às vezes vendo como é a comunicação com outros. O Gendo Rinpoche, ele é especial, né? Ele foi especial. Ele ficou muito, muito, muito motivado. Então, a compaixão dele ficou tão forte, ele não precisava, né? Ele fez um retiro 3 anos em grupo. Aí, a partir de lá, ele praticava sozinho. Ele conhecia a vida dentro de um monastério. Ele entrou em retiro 3 anos com 17 anos. Aí depois ele ficou. Mas a motivação dele para se liberar foi extremamente forte. Então, para nós de ficar tanto tempo sozinho, eu acho que não vai funcionar. Nós precisamos voltar em contato com outras pessoas, vendo os movimentos, né, o que as outras pessoas acordam em nós. Né? Certo. Mas isso reforça a nosso... A gente, quando tem outras pessoas, a gente está querendo, a gente está tendo essa sensação de existência, né? Mais forte, não é? Que eles chamam nosso nome, eles olham para nós, né, e parece tão conhecido, né? Então, sim, né? Por isso eu acho bom fazer as meditações e às vezes também fazer um retiro em silêncio, né? Que sempre é uma coisa que eu acho muito importante, né? Mas silêncio mesmo, sem se comunicando, porque na verdade você sempre afirma a ideia que você tem sobre você. Então pode ter uma sensação, tô no escuro. Agora estou mais luminoso. Então, de fazer uma experiência de estar com outras pessoas, mas sem acordar esses padrões normais, comuns, é uma experiência muito, muito interessante, muito bom. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer tudo. Fazer workshop, trabalhar, aproveitar da sabedoria dos outros, mas também ter momentos quando você não comunica. Você só vai sentir que os outros estão ali e você trabalha como que vem, né, nesses momentos sem essa comunicação comum. E esse lance de eu acordar com o sonho sem a emoção, por que isso? Que eu acordei sem ter a emoção do sonho dentro de mim, sem sensação da emoção que o sonho me provocava. Olha, às vezes a gente esquece, né? Às vezes tem ainda uma camada, uma certa repressão, né? Talvez ainda o assunto tá chegando. Tá. Um tipo de
quer dizer, Tá bom. proteção, um véu, né? Mas quando você vai continuando a investigar, né, de uma maneira não forçada, com a força do refúgio, isso vai se revelar aos poucos, gradualmente. Tá bom. Ótimo, Obrigada. manda um abraço lá para todo mundo. Tá bom. A comunidade aqui, nós estamos em retiro. Ah, A gente aqui também. Guilherme, meu pai está aqui. Manda um bota abraço, ele estou aí. pensando. Bota ele Ele aí está para a aqui, gente mandar um abraço. deixa eu botar pro Guilherme, meu pai aqui, peraí. A gente reza Deixa eu para ele, mostrar pro ele meu não pai, Guilherme. conhece. Aqui, ó. Tá vendo, Guilherme? Oi, tudo bom? Tá vendo, pai? Ele está fazendo um exercício para ele poder respirar melhor. Acho que ele não lembra. Vamos ver. Lembra do Guelec, pai? Meu amigo Guelec? Não lembra? Que estava aqui, que veio o retiro. Ele não lembra. Não, quando ele vai me ver em pessoa, ele lembra. A gente almoçou tantas vezes. Ah, tomara, vamos ver. Tá bom, Guelec. Tá bom, obrigado. O Guilherme, dá tempo de fazer uma perguntinha rápida de A gente já, outra coisa. Aham. Já passou, tudo bem. Deixa para outra. Você quer lembrar para sábado? Pode ser. Não esqueça. Também agora eu queria passar um momento pensando em todas as pessoas, né, que têm medo e também em todas essas pessoas que estão morrendo, as famílias, né, em desespero. Na nossa lista das orações chegaram várias pessoas, né? Eu desejo que toda a preocupação seja aliviada. Sunam de damche tsikpa ne tumne tene panam damche ne kega na chi bada to bai sebe to de do vai ro vai shu